Graças e paz a todos. Nesse momento eu vou contar a experiência que eu tive a partir do momento que foi ministrado sobre a minha vida. E depois de ser ministrado, os 8 anjos que me acompanham apareceram. Dentre eles, um veio até mim e, ele veio até mim e ele falou assim: "Olá, jovem Felipe." E eu disse: "Olá." E eu falei assim: "Você crê que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou?" Ele falou assim: "Eu creio." E foi ele que me mandou vir aqui buscar você. Eu falava amém. Eu perguntava dos outros: "Vocês também crerem que Jesus veio em carne e osso, morreu e ressuscitou?" E eu ia de um por um e eles diziam sim, sim, sim. E quando terminou, o anjo que se apresentou comigo, ele falou: "Vamos, temos que ir. Meu pai te espera." E ele botava a asa dele em cima de mim. E nesse momento a gente sumia todos. E ficava tudo branco, só branco, bem claro, muito branco. E um branco forte. E aí a gente aparecia dentro da sala branca, que todos conhecem como a sala do recado. E dessa vez ela estava diferente, ela estava bem maior. E naquele momento a gente estava lá e só apenas um anjo ficou lá comigo, que foi o que se apresentou e o que me levou. E ele ficava atrás de mim em pé. E aquela sala ficava só um vazio e ela era muito grande. E parecia fumaça ao redor dela, todinho, todinho. E eu me ajoelhava assim e eu começava a glorificar. Eu dava glória, eu dava aleluia. Eu dizia o quanto o Senhor é santo. E a partir desse momento abriu uma luz muito forte, como ele sempre se apresenta, mas dessa vez foi diferente. E dessa luz eu não conseguia olhar para ela por meio dela. Era muito forte, radiante. E descia dali então um leão branco, grande, com uma coroa na cabeça. E ele já apresentou algumas vezes a mim. Se apresentou algumas vezes a mim. E esse leão, ele era o Senhor. Ele desceu em forma de um leão. E ele vinha até a mim e aquela luz diminuía. E, ele diminuía para poder olhar para ele. E ele vinha até a mim e ele falava assim: "Filho meu, olha para mim." E quando eu olhava para cima, a princípio eu me assustava. O leão estava na minha frente. E eu dizia: "Pois não, meu Senhor." E ele com uma voz educadamente, uma voz grossa, uma voz que a partir do momento que você ouve assim, você sente uma paz, algo diferente, mano, que eu não sei explicar. Ele falava assim: "Filho meu, olha o que eu vou te mostrar." E eu falava assim: "Tá bom, meu senhor." E nesse momento aparecia naquela sala, era como se aquela sala ela se esticasse, ela ficasse bem maior. E apareceu um livro na minha frente, um livro gigante. Só para vocês terem uma ideia, eu perto daquele livro parecia uma bactéria, de tão grande que aquele livro era. E o leão continuava do meu lado, e o livro ficava em pé. E dentro, na frente desse livro, na capa, estava escrito Livro da Vida. E ele era todo branco. E as letras eram douradas, meio azulada, era uma cor diferente, muito bonito. E tinha uns pássaros brancos na frente. E aquele livro brilhava muito, 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 era reluzente. E o Senhor falava assim: "Esse é o meu livro da vida." E ele falava assim: "O teu nome tá aí." E eu começava a chorar. E eu agradecia, eu falava: "Senhor, mas eu sou tão falho. Eu ainda não sou digno." Ele falava assim: "Meu filho, calma teu coração. Eu conheço teu coração, eu te conheço. Eu conheço teu particular comigo. Eu conheço teus feitos e os teus não feitos." E eu só chorava. Eu falava: "Obrigado." E ele falava assim: "Aí tá o nome de todos os meus servos que conhecem a verdade e eu pratico, que lê as escrituras e examina, que busca a minha palavra como tem que buscar,
que vivem a minha santidade como tem que viver, que buscam a minha face e que se prostram diante de mim. E eu falava glória a Deus, e eu dava muito glória. E ele falava, mas aquelas pessoas que não servem a doutrina, que não seguem ela, que já foram visitadas, mas não seguem, que sabem da verdade, mas não praticam, que sabem o que é viver uma vida de santidade, mas não vivem, essas pessoas, o nome delas não estão aí. E, infelizmente, está no livro da acusação. Eu falava, misericórdia, Senhor. Ele falava, mas ainda há tempo das pessoas se consertar, ainda há tempo para os filhos perdidos voltar para casa, ainda há tempo, porque eu espero e eu aceito arrependimento, mas não qualquer um arrependimento de coração, arrependimento que eu olho e vejo que é de coração. E eu falava mesmo, Senhor. E ele dizia assim, que é para a igreja continuar vivendo a santidade, que dia após dia é para viver na doutrina. Ai daqueles que conhecem a verdade, mas não praticam. Infelizmente ele não vai ter misericórdia daqueles que conhecem a verdade, que o praticam, que já ouviu Deus falar com a pessoa, e que se hoje desistir, sabendo de tudo, de toda a verdade, por já ter até mesmo vivido, se hoje desistir, infelizmente, Pai, não vai ter misericórdia. E ele falou que ele estava me usando para avisar isso, para deixar de alerta. E nesse momento, aquele livro sumia. E ele falava isso para mim. E ele olhava para mim e dizia, filho, você é precioso nas minhas mãos. E eu chorava que nem um bebê, E eu falava, muito obrigado, Senhor. E depois disso ele olhava frente a frente para mim, ele vinha bem na minha frente, olhava bem nos meus dois olhos, cara a cara. E aquele leão virava para trás. E ele dava um salto e ele entrava novamente para dentro daquela luz. E aquela luz fechava. E eu voltava. E foi essa a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que diz assim: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém, amados irmãos, que experiência forte, experiência do jovem Felipe, nós que estamos no ano de 2022, 4 de maio de 2022, e o Senhor tem feito um grande avivamento sobre a face da terra. O Senhor tem feito algo grande, o Senhor tem feito algo glorioso no meio de uma igreja que outrora era como uma igreja qualquer, que tinha seus, não vivia em temor, e de uma forma gloriosa o Senhor nos visitou, e o Senhor tem nos ensinado o caminho, como disse o salmista Davi. Um dia eu ousamos dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o Senhor resolveu aparecer, o Senhor resolveu falar, e nós consequentemente resolvemos obedecer o chamado, à voz do Senhor, e desde então temos vivido experiências sobrenaturais, experiências tremendas. Temos orado todas as noites direto, buscando a face do Senhor incansavelmente,
não paramos de orar, e durante essas orações travamos guerras, travamos batalhas espirituais tremendas, fazemos sabe, que libertação, buscando o Espírito Santo. Deus tem agido de forma poderosa e consequentemente muitas pessoas, não só aqui na Shalom, em Manaus, mas em outros lugares do Brasil e do mundo, também têm tido experiências, também têm sido abençoadas, têm sido edificadas através do clamor, através da oração, da batalha espiritual, através da guerra, né, que é travada aqui durante as noites, através da forte adoração que é feita, né, o clamor da madrugada é feito, e nós não vamos parar. O inimigo, ele tenta de todas as formas, tenta nos derrubar, ele tenta parar essa obra, mas ele não vai conseguir, em nome do Senhor Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amados irmãos? Então a gente, fiquei muito feliz com essa experiência do jovem Felipe, né? Ele que tinha gravado lá na hora mesmo da oração, mas depois ele repostou, ele regravou, né? Ele pediu, porque faltou alguns detalhes dele contar, né? E que experiência linda, sabe, ver o livro da vida, né? Ele viu também, né, o livro da condenação, mas ele viu o livro da vida. E, irmãos, temos que nos esforçar, irmãos, para viver uma vida santa, sabe, para viver uma vida reta diante do Senhor, para que a gente possa um dia estar na glória, um dia ter o nome encontrado no livro da vida, não é isso, apóstola? É isso, e foi uma experiência muito linda, né? Ontem, quando ele voltou do arrebatamento, ele me contou. E ele estava meio que impactado, porque ele falou que era um livro que era incontável, era incontável, né? Tudo que estava escrito ali. Ele disse: meu Deus, eu nunca vi um livro tão grande, mãe. E ele começou a me falar sobre isso, né? E gerou um temor no coração dele, a felicidade, porque ele via o nome dele escrito, porém, né, o Senhor fazia as observações sobre a sã doutrina, sobre as pessoas que guardam, que vivem isso, que acreditam, né, que têm lutado para agradar ao Senhor. O nome estava ali no livro da vida, e lamentavelmente aqueles que têm negado o Evangelho, que têm negado o Senhor, que têm negado a santificação do corpo, alma e espírito, como temos aprendido, irmãos, estava ali no livro da condenação, né? E isso serve para gerar o temor no nosso coração dia após dia, e a necessidade de fazer uma análise, uma retrospectiva de como está a nossa vida diante do Senhor, né? Se o céu está reconhecendo as nossas obras como boas aos olhos do Pai, né? E isso me trouxe assim, cada vez que eu ouço uma experiência dessa, me dá um desejo de acertar, de agradar ao Senhor de todas as maneiras, porque eu quero que o meu nome permaneça escrito no livro da vida, né? E que essa necessidade, esse anseio, ele possa inundar os nossos corações, né? E viver essa vida de santidade, esse padrão do céu, que não é um padrão humano, que não é um padrão nosso, mas que é algo que realmente o Senhor tem zelo. Realmente seremos cobrados por isso, porque já não somos inocentes, ignorantes dentro do conhecimento da verdade. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. E assim, né, irmãos, a santidade, ela é um processo, né? A pessoa não é a pessoa aceitar Jesus. Ah, irmão, foi salvo, o nome já está escrito no livro da vida. Não, queridos, é um processo. Né? Porque se a pessoa ela vai lá na frente, aceita Jesus como seu Salvador e sai da igreja e continua as mesmas obras, né? Não mudou nada. Por isso que a gente sempre diz que ganhar a vida não é só você né, dizer que alguém aceitou Jesus com a sua pregação e não acompanhar mais essa pessoa, não cuidar dessa pessoa, não. É você se santificar, é você cuidar, né, e levar aquela pessoa até Cristo. Então, é isso, né, irmãos? Que experiência forte. Vamos continuar crescendo na graça, no conhecimento, para que nossos nomes sejam confirmados no livro da vida, e assim, naquele grande dia ou no dia da nossa morte, podermos adentrar nas regiões celestiais e sermos recebidos no céu. Amém, amados irmãos? Vamos orar, apóstolo? Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que chegou até aqui no final na oração. Senhor, que o Senhor possa abençoar também. Senhor, nos ajuda, Pai, a ter o nome escrito no livro da vida, Pai, a manter a santidade, a manter o padrão, meu Pai, a manter o ritmo, Pai, para que possamos, meu Deus, alcançar, Pai, a salvação, para que possamos, meu Pai, querido Pai amado, Senhor, colher os frutos do trabalho que são árduos, Pai. Senhor, então,
Pai, eu te peço, meu Deus, abençoa, Pai, cada servo, cada serva, Senhor. Pai, não permita que Satanás leve as vidas para o inferno, ceife as vidas, Senhor. Pai, mas nos faz, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, como servos teus, Senhor, santo, Senhor, cada vez mais com o nome escrito no livro da vida, Pai. Muito obrigado, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém, e amém. Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.